acostumou, né, um pouco da máscara, né? Estava perguntando, eu vou ter que falar com a máscara, porque eu estou com esse óculos novo, aí eu não estou mais acostumada em Barça, né? Mas enfim, eu fico muito feliz com o convite de estar aqui. Queria poder atender mais vezes quando a Marisa me chama, mas infelizmente nem tudo que a gente quer a gente pode, né? Mas ele lá em cima sabe do compromisso de cada um de nós e que sempre que eu estou aqui eu venho com muito, mas muito carinho mesmo. E estamos começando o mês de dezembro, né? Hoje, né? Dia 3. Eu me lembro de um Natal, foi no dia 24, seu Luiz deve lembrar. Eu fiz um estudo aqui no dia 24, seu Luiz cantou. Foi um sábado muito bonito. Eu me lembro muito desse sábado. E como a Perma falou, né, aqui na página, uma casa de luz. Realmente o GK é uma casa com um brilho muito especial. Eu espero que Deus abençoe sempre. E que mantém esse brilho, né? Bom, esse tema, amar a próxima. Esse tema eu já apresentei ele no nosso lar, no Atmos, que a Maristela pediu, porque aí agora Deus pediu, assim. Bom, mas de qualquer maneira, Jesus já falou isso há mais de 2000 anos, né? Se a gente vem repetindo isso há mais de 2000 anos, eu posso repetir em 2, 3 casas, né? Mas eu gosto de contar como é que eu cheguei a essa conclusão, de fazer esse tema. Eu, no Café com Espiritismo, que eu estudo sempre de manhã, eu recebi um texto que se chama Traga-me Peras. Um texto. Está lá no Café com Espiritismo. E é um texto muito bonito, que depois eu vou ler para vocês. Vou ler no final, porque eu sempre me emociono, não quero começar já chorando. Mas esse texto fala de amor. De um amor que eu falei assim, nossa, isso é um amor verdadeiro. Porque às vezes a gente fala de amar e diz que ama quando está tudo bem. E de repente acontece uma reviravolta na vida da gente, alguma coisa assim, e parece que o amor esfria, parece que ele empobrece. E o amor, não existe isso. Joana de Ângeles diz que o amor é um sentimento que quanto mais você dá, mais você recebe, mais você tem. E eu fiquei pensando, como é que funciona esse amar o próximo? Quando você pega um jornal, aí você vê um número de feminicídios enorme. Você vê pais machucando crianças, maridos ou mulheres. A gente vê tanta coisa ruim na sociedade. Aí eu pergunto aqui, quem aqui é mal, aqui dentro? Quem é aqui que faz o mal? Quem é aqui dentro que não ama? Quem é que não ama, gente? O que acontece com a gente, com nós, seres humanos? Por que às vezes é tão difícil pegar essa frase, amar o próximo, e entender? Quando a gente pega a parábola do bom samaritano, que fala lá, né, que o homem sofreu um assalto, aí passa o levita, passa o sacerdote, e nenhum dos dois atendem aquele homem numa situação ruim. Aí vem o samaritano, que era aquele povo mais assim, que não estava muito ligado em tudo, naquelas leis e tudo mais, e ajuda. Mas qual é assim a força, a moral dessa história? Porque tanto o levita como o sacerdote eram pessoas, um que entendia a lei e o outro que ajudava nas leis e tudo mais. Pessoas instruídas, pessoas como nós, instruídas. E passaram. Por quê? Porque aquele homem poderia ser um desconhecido, aí a gente escuta uma notícia que alguém atropelou alguém e fugiu. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa trazer a doutrina para hoje. A gente tem que pegar as lições de Jesus e colocar hoje, no nosso dia a dia. Daqui a mais uns dias é aniversário dele. O que nós fizemos durante o ano inteiro em relação a dizer que Jesus é o nosso modelo guia? Nós somos espíritas.
é questão, não sei, 625 ou 621, uma das duas, mas está lá. Jesus é o nosso modelo e guia, é mesmo o nosso modelo e guia, é Ele que nós estamos buscando. A gente fala de um mundo de regeneração que está para chegar, o que já está chegando, o que já está aí. Qual é a nossa participação enquanto sociedade? Porque sociedade é uma lei divina. A lei de igualdade é uma lei divina. A lei de liberdade é uma lei divina. Então, todas essas leis passam no nosso dia a dia. Aí eu não respeito o amigo que tem um pensamento político diferente do meu. Eu não gosto de uma pessoa porque tem uma cor diferente da minha, ou tem uma religião. Hoje mesmo chegou na minha porta, eu estava preparando o almoço para minha mãe, aí minha norinha, que agora tem uma norinha, ficou, tia, tem uma moça da Testemunho de Jeová lá na porta. Aí eu fui lá recebê-la, né? Conversei e tal, mas eu estava realmente com a cebola no fogo. Aí, mas eu já conheci a moça, ela perguntou para minha mãe, aí eu entendi, falei que não podia ficar, marquei de voltar outra hora, eu voltei. Aí tia, você falou tão direitinho com ela, eu falei assim, mas Rafa, como eu não vou falar? Não é a minha religião, mas o Deus que eu sigo me ensinou a respeitar outra pessoa. Aí ela falou assim, quando ela descobrir que você é espírita, eu não volto nunca mais. Mas ela pode não voltar. Mas eu vou continuar recebendo até ela não receber, resolver não voltar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o respeito, o carinho, o amor que a gente tem que ter pelos outros, passa por isso. Passa por todas essas leis. Né? E quando a gente vai lá na última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, o que está na questão 648? Que se nós cumprirmos a lei de justiça, amor e caridade, nós estaremos necessariamente fazendo tudo de bom para o próximo. Aí a gente volta. E quem é esse nosso próximo? É ele que está aqui perto de mim, é ele que está aqui, é ele. No fundo, pode ser ele lá atrás, por conta de uma necessidade maior. Mas para que eu perceba se ele está precisando de alguma coisa ou não, eu tenho que ter um olhar de ver. Lembra? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente está cheio dessas frases de efeito dentro de nós. Mas elas precisam sair. Elas precisam continuar. Eu estava lendo aqui na página, que eu achei bacana isso aqui, ó. Cada geração apregoa cada geração apregoa a outra as vossas obras. Então a gente vai passando, e a gente fala das obras de Deus, da doutrina espírita, do nosso Mestre Jesus, a gente fala. E o que existe entre o que a gente fala e o que a gente faz? Já falei isso aqui uma vez, e eu me apropriei de uma frase de Divaldo, onde ele diz que uma das maiores preocupações dele é a distância que existe entre o que ele fala e o que ele faz. E eu me preocupo muito com a distância entre o que eu estou falando aqui com vocês agora e o que eu faço. Será que eu estou aqui falando para vocês sobre amar o próximo? Será que eu sei amar o próximo? Será que eu não tenho que repetir esse estudo tantas vezes, porque aqui nessa sala, a que menos sabe amar o próximo pode ser eu? Eu preciso saber disso. Por que não está lá no livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo? Então, a única maneira de nós descobrirmos como estamos nos movimentando dentro desse amor é nos conhecendo. É nos perguntando até onde nós nos preocupamos com o outro. E esse texto que eu vou ler depois, ele me fez refletir sobre isso. Porque eu li e falei assim, gente, que amor bonito. Eu pensei, será que eu seria capaz de amar assim? Quando a gente está mal de saúde, mal emocionalmente, a gente tem coragem de levantar o popozinho do sofá e falar assim, não, hoje eu vou ajudar o outro.
Eu vou na casa espírita, na reunião mediúnica. Não vou porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com dor de barriga, ou porque nós precisamos ter muito, muito cuidado com o outro, em atender o outro. Se a gente pega o Evangelho, no capítulo 11, que é justamente amar ao próximo como a si mesmo, eu às vezes inverto, né? Quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, mas nós podemos amar a nós mesmos como amamos o próximo. Aí dá ruim, né? Aí vai dar ruim. Porque amar quem nos ama, até os publicanos, tá lá na história. Mas amar aqueles que às vezes nos magoam, nos ferem, esse é mais difícil de amar. Mas também está lá no Evangelho. Olha, o Evangelho é tão legal que ele, ao mesmo tempo que ele nos pede para amar, ele fala: calma, Rosângela, não precisa gostar dele como você gosta de não sei quem. Não, vai com calma, só não queira o mal. Mas aí, aquela pessoa que eu não gosto muito, ou que eu não gosto nada, ganha na loteria. Primeira coisa que eu vou pensar: poxa, que legal. Eu vou pensar exatamente isso. Né? Pô, mas eu também joguei, o que ele ganhou? Ele não presta? Pô, começa, aí a gente começa, né? Ou então a gente pode pensar assim: nossa Senhora, Deus deu essa fortuna aí porque ele vai precisar por algum motivo. Ou enfim, é só não querer o mal. Mas eu não vou ficar aqui falando sozinha e vocês ouvindo, porque a gente sabe, né, que 10 minutos de evangelho já é compromisso. Vocês vão ficar aqui uns 50 minutos ouvindo, então vocês vão ouvir literalmente o evangelho. O maior mandamento: amareis o seu Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior mandamento. Amarás a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Então, para a gente amar a Deus, é de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração. Já entendeu como é isso? Como é que a gente ama a Deus? É integral, é de toda a nossa alma, somos nós, totalmente, nosso espírito enquanto espírito e do nosso coração. Porque nós somos centelhas divinas, Deus não habita dentro de nós, Ele não está na nossa consciência. Então, para nós amarmos a Deus, nós temos que nos fortalecer nisso e acreditar nisso e nos dedicarmos a Ele desta forma, porque Deus não está assim, aqui, isso aqui é Deus. Então, para nós que vivemos no mundo de provas e expiações, ainda com muito materialismo, muita matéria envolvida, fica difícil. Então, como é que nós amamos a Deus? Porque nós sentimos Ele. E como é que a gente sente a presença de Deus? Quando nós somos melhores. Ontem, quando eu estava descendo para a rua, eu e o Gaúcho ficamos lendo um livro de Bezerra de Menezes. Conforme a gente vai para Niterói, ele vai lendo e eu fico falando, dirigindo. E tem uma hora lá que era sobre conhecer Deus, porque infelizmente eu ouvi isso ontem, não sei se eu vou conseguir repetir exatamente como eu ouvi, mas eu achei muito bonito, porque Bezerra dizia que é mais ou menos assim: você não pode amar Deus pela metade. Tipo, eu digo que eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu faço umas coisinhas erradas. Pois sim, não precisa ser nada sério não, tá, gente? Porque se for sério, aí não tem nem como continuar o estudo. Então, para amar a Deus, nós temos que amar a Deus e permutar com Ele esse amor, para Ele estar conosco o tempo todo. Era mais ou menos essa ideia. Então, nós temos que ser pessoas realmente voltadas para isso, nos preocuparmos com essa posição de sermos melhores. Então, para nós amarmos a Deus, que é o primeiro mandamento, nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito e de toda a nossa alma. Então, nós precisamos procurar em nós
essa alma que habita esse corpo, e entender como é que nós podemos realmente amar a Deus. Mas se a gente tem muita dificuldade, não tem problema não, porque logo o segundo, e esse o segundo, que é semelhante àquele, então é semelhante. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Tereis a lei dos profetas todos contidos nesses dois mandamentos. Pronto. É simples. Nós vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, vai ficar extremamente fácil amar o outro. É muito simples. Mas não é tão fácil. Porque para que a gente aprenda a amar verdadeiramente, nós precisamos saber o que é verdadeiro amor dentro de nós. O livro dos Espíritos fala que o egoísmo é a chaga da humanidade. Nós todos aqui nessa sala, nós pertencemos à humanidade? Então, esta chaga mora dentro de nós. Como é que se reconhece o verdadeiro espírito? Pelo esforço em domar as más inclinações. Então, deixa eu pensar. Então, o espírito se reconhece o verdadeiro pelo esforço em domar as más inclinações. Significa que eu devo ter mais inclinações? Tenho. Né? O egoísmo é a chaga da humanidade. Então, além de eu ter imperfeição, eu sou egoísta. Sou. Mas eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. E eu quero saber amar o próximo, como a mim mesmo. Isso é um exercício. Né? E o amor passa pela caridade. Aí a gente vai lá no lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Aí vamos, muito caridade. Caridade é o quê? É dar um pãozinho, é dar uma roupinha, principalmente aquela roupa que eu não quero mais? Não. Kardec foi para que nós fortalecêssemos a nossa posição em relação à caridade. Ele pergunta aos Espíritos como Jesus entendia a caridade: benevolência, indulgência e perdão. Mas eu quero que o Gilberto seja indulgente comigo, mas eu não quero ser indulgente com o Márcio. Esse é o trabalho, essa é a troca. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que aqui, enquanto estamos aqui dentro, fica mole. Lá fora é mais difícil, né, Márcio? Muito mais difícil. É porque a gente já saiu no pau algumas vezes, né? Mas uma coisa legal, só coisa pro bem. Mas é verdade, mas a gente precisa falar isso, porque parece que fica só naqueles abraços e beijos, nem tudo é assim. Mas isso é importante que a gente perceba que é dessa forma e se coloque e perceba que se errou, vamos modificar, vamos melhorar. Porque o erro já está aqui. Porque quando reencarnamos por conta de débitos, pretéritos que viemos consertar. Então, a gente já chega mais ou menos que no erro. Tem que acertar. E ele continua. Eu marquei umas coisas aqui, ó. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. É porque eu li depois do que eu falei, porque se eu tivesse lido, né, eu ia falar, então, a caridade não é o lema da nossa doutrina? E aqui? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que fizesse a nós. É muito fácil, né? E é mais uma dica. Ah, Rosângela, como é que eu vou saber? Eu falando com outra pessoa, como é que eu vou saber que eu vou amar a pessoa da maneira correta? Eu vou ter que fazer a você o que eu quero que você faça a mim. Então, se eu te der um coice, eu devo querer que você me dê também, né? Mas não vou querer isso. Eu vou tratar você bem, porque eu quero que você me trate bem. Mas tem uma coisa, se você não me tratar bem, também não vai fazer muita diferença. Porque eu só vou responder pelo que eu fizer. Né? E é assim. Então, às vezes, a gente tem uma frase que fala assim:
entre ter razão e ser feliz, eu quero ser feliz. Mentira, a gente quer ter razão. Ninguém quer ser feliz, nada. História, a gente quer ter razão. Porque isso faz um pouco que parte da gente enquanto estamos trabalhando neste mundo. Mas tudo tem possibilidade, tudo. E ele continua. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Olha como é que tudo encaixa. Então, se o egoísmo é a chaga da humanidade, e se nós praticarmos a lei de caridade, se amarmos o próximo como a nós mesmos, e o egoísmo é a chaga da humanidade, olha como é que as coisas se entrelaçam. Não tem nada jogado no ar, não é nada difícil. O que é difícil é nós nos conscientizarmos de que precisamos modificar. Eu tenho uma amiga que estuda comigo, o André Luiz, nós estamos até no livro Evolução em 2 Mundos. Ela fala assim, Rosângela, você é muito crítica com você, mas eu sou mesmo, só falta me bater. Aí eu falo assim, minha amiga, eu tenho que ser crítica comigo. Eu não posso ser com você, mas comigo eu tenho que ser. Porque se eu achar que eu já estou boa o suficiente para esta vida, acabou. E se nós pegarmos o Missionário da Luz, ele fala lá em um capítulo, que eu não me lembro qual, sobre o ser um espírita completista. O que é um espírito completista? É aquele que vem, encarna e cumpre o que veio fazer aqui. Eu não sei se eu estou cumprindo direito o que eu tenho que fazer aqui. Talvez não, talvez sim. Mas não é achando que eu já estou bem que eu vou conseguir chegar a essa conclusão. Então é melhor eu achar que eu ainda estou com o pé atrás. Porque se eu achar que eu estou com os dois na frente, fica mais difícil. Conheça a ti mesmo. Uma outra questão que nos ajuda muito a nos colocarmos dentro desse entendimento, ou desse raciocínio, ou dessa reflexão sobre se estamos no caminho certo, é quando Kardec pergunta, deixa eu pegar aqui a questão exatamente como é 909, que todo mundo já conhece. Eu até escrevi ela aqui, porque eu gosto dela. Aqui, está até com o papelzinho marcado. O homem poderia sempre vencer suas más inclinações pelos seus esforços? Sim. E algumas vezes, com pouco esforço, é a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós que se esforçam. Eu quis ler para vocês não pensarem que sou eu que estou falando, né? Não sou eu. É a doutrina. Então, poucos de nós nos esforçamos para amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. A gente não pode esquecer disso. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso espírito. Amar ao próximo, fazendo ao próximo o que queremos que o próximo nos faça e praticando a caridade, que é o lema da doutrina. E ele continua aqui, eu fiz umas estrelinhas aqui, eu rabisquei meu livro todo. Essa parte é muito bonita, porque é a instrução dos espíritos. E olha que lindo que ele fala sobre amar. Na realidade, é a lei do amor, porque nós estamos falando aqui de amor, né? De amar o próximo. Então, a gente está tentando estudar dentro do Evangelho, como se estivéssemos numa sala lendo o Evangelho e tirando as nossas conclusões, as nossas reflexões. E olha que bonito. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, é isso? Então, se Ele é quem nós vamos seguir, então nós temos que amar. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início,
não tem senão instintos. É mais ou menos a fase que nós estamos. Principalmente quando vocês estiverem lendo o Revolução em Dois Mundos, vocês vão ter bem essa ideia mesmo, né? E depois ele continua: mais avançados e corrompidos só têm sensações. Porque não está também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que a nossa inteligência não está acompanhando a nossa moral. A gente moralmente fica meio que devagar. Parece que quanto mais esperto a gente fica, mais bobo também vai ficando, porque não consegue acompanhar. Então a gente acaba se corrompendo pelo próprio mundo. E ele continua: o homem tem, senão mais avançado, corrompido, só tem sensações, mas instruído e purificado tem sentimentos. Então isso é a nossa evolução. Primeiro instinto, depois sensação, depois sentimento. Gente, é a evolução nossa, do ser humano. É esse o caminho que todos nós vamos caminhar. Agora, uns pode ser mais devagarinho, uns pode ser mais depressa, né? Eu não sei. Bom, tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Então, para nós sairmos dos instintos, das sensações e passar para o sentimento, qual é o ponto delicado disso? O que nos faz ter esse movimento? O amor. Temos que aprender a amar. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então, a lei do amor vai aniquilar as misérias sociais. Aí você pode recorrer novamente ao Livro dos Espíritos, e tem uma questão lá que diz que uma sociedade guiada por Deus, por Jesus, ninguém morre de fome. Será que eu pulei alguma parte ou eu estou num outro planeta? A nossa sociedade ainda tem muitas pessoas que passam por misérias, que passam por fome, que passam por necessidades absurdas que a gente não tem ideia. Às vezes, quando meu filho fala assim: mãe, estou com fome, eu falo: mentira, você está com vontade de comer. Você não sabe o que é ter fome. O que é ter fome, não. Ter fome é outra coisa. Que graças a Deus, a gente pode até ter passado por um momento das nossas vidas. Mas agora, no momento aqui dentro, eu tenho certeza que não tem isso. E ele continua: feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Aí lembra lá da caridade, indulgência, benevolência e perdão. Então, ama os seus amigos em dores. Isso aqui não vou dizer que seja complicado para a gente, mas a gente precisa, cada um, no seu próprio íntimo, pegar porque eu estou lendo o Evangelho, gente. Todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, pode depois pegar e criar sua própria reflexão melhor em cima disso aqui, para poder aprender a amar verdadeiramente. Mas nós precisamos exatamente disso, entender quem são os nossos irmãos em dores e se nós estamos predispostos a entender a dor do outro. Porque a dor do outro não dói em mim. É simples, não dói mesmo. Não adianta tentar falar com hipocrisia. Eu não consigo sentir a dor do outro fisicamente, mas se eu me esforçar, eu posso entender. Mesmo que eu não sinta, mas eu posso entender se eu quiser entender. E mesmo que eu não sinta, a sua dor vai ser sempre maior que a minha. Porque o dia, enquanto eu estiver achando que a minha dor é maior, eu não vou ter tempo de atender a ninguém. Porque quando meu pé dói, eu não vou na rua.
quando eu tenho uma dor de cabeça, eu não venho aqui, eu só não venho aqui se minha mãe tiver algum problema, aí eu não posso vir mesmo. Mas até que ponto que a minha dor, eu briguei com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, também não vou na casa espírita hoje porque eu briguei. Enquanto a minha dor for maior que a dor do outro, enquanto eu não me curar, é o que o texto vai falar para vocês. Enquanto a minha dor for maior, não tem como eu olhar para dentro de vocês. Eu não posso me sensibilizar com a dor de ninguém, e nem com a necessidade do outro, porque eu estou em necessidade. Chico tem uma frase que dizia que, perguntaram uma vez para ele, porque que ele já tinha tantos problemas, né, físicos e tudo mais, ele continuava trabalhando, e ele falou, a resposta foi mais ou menos assim, ele disse que o corpo era dele, podia doer, mas o semblante era do próximo, tinha que sorrir. Isso é muito bonito falado, mas é muito mais bonito quando a gente exercita. E não é uma coisa que só o Chico pode fazer, é só a gente querer amar, é só isso, né? E ele continua, feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Isso aqui é o amor, eu vou repetir. Feliz é aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo, e seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Eu acho que era isso que o Chico sentia. Ele amava tanto que ele vivia fora. O próprio Paulo disse lá já no final da vida que já não era mais ele que vivia nele, e sim o Cristo. Como é que o Cristo pode viver em nós? Nós precisamos dar espaço para Ele. Entendeu? A gente tem que dar espaço para o Cristo habitar em nós. E olha que o mais bonito agora. Quando Jesus, gente, isso aqui eu acho assim divino. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, Ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram seco. Quantos de nós que estamos aqui, estávamos lá, no corpo físico ou não, e tapamos os nossos ouvidos quando Jesus pronunciou a palavra amor? Quem disse que nós não ouvimos? Quem disse que a gente não pode estar ouvindo Jesus falando para cada um aqui presente? Amor. Porque é isso que a gente precisa entender. É tudo muito bonito, falado. Aí eu volto para aquilo que eu falei ainda há pouco. O abismo que existe entre o que eu falo e o que eu faço. Todos nós temos um abismo entre o que a gente escuta e o que a gente faz, mas é um abismo que a gente pode diminuindo conforme a gente vai se modificando. Não é para sair correndo, abraçando todo mundo, beijando os outros, não é isso. Mas entendendo que o outro pode ter fraquezas. Bom, eu errei. Dá para perdoar? E uma outra frase que eu acho muito bonita, que eu sempre falo, para a gente saber se perdoou, essa frase é perfeita. Perdoar é ir ao passado e voltar ileso. Se cada vez que nós pensarmos, perdoamos alguém, formos ao passado com ela e voltamos ileso, nós perdoamos. Se voltamos com mágoa, com qualquer sentimento, não tem problema. Refaz o caminho, perdoa, sinceramente. É simples. Não precisa contar para ninguém, porque tem coisas que a gente fala só com a gente e vai se modificando. E ele continua: o amor é a essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do
do coração a chama desse fogo sagrado. Todo mundo ama alguém, ou alguma coisa, está escrito aqui. Até o mais abjeto dos homens. Sempre ama. A pior pessoa que vocês possam imaginar, alguém ou alguma coisa ele ama. Nem que seja ele mesmo. E não podemos esquecer que, independente de eu ser uma pessoa do bem ou eu ser uma pessoa do mal, eu sou uma centelha divina. Porque Deus nos criou todos. Ele não criou o Márcio bonzinho e eu mazinha. Ele criou nós dois para escolhermos, através do nosso livre-arbítrio, se vamos ser bons ou se vamos ser maus. E ele continua aqui. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Eu fiquei muito feliz quando eu li essa parte, porque eu já estava ficando preocupada. Por isso que eu disse que ninguém precisa sair correndo para amar ninguém correndo assim não. Porque é progressivamente. É um caminho. Só que com detalhe: amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Por que quando começa o capítulo 17, que é o capítulo da minha paixão, sede perfeito, porque eu também não sou ainda, como é que é os caracteres do homem de bem? Amar o vosso inimigo. E aqui, na lei do amor, é amar a todos progressivamente e indistintamente. Está vendo como é que tudo é como se fosse uma teia, né? Todos os lugares levam a Roma. É mais ou menos isso. Porque tudo está entrelaçado. Está tudo ali, juntinho. Então, amar, não basta amar, porque até aqueles que a gente ama. Eu gosto muito do exemplo do meu filho, porque eu acho que eu quero apertar o pescoço dele. No bom sentido, tá, gente? Eu sei que está sendo gravado, eu não vou apertar o pescoço do meu filho. Mas daquela coisa de que você fica, né? E você ama. E você ama. Eu não sei vocês que têm irmãos. Eu e meus irmãos, a gente, cara, brigava pra caramba. E a gente ficava um brigando com o outro, mas aí de alguém de fora que falasse mal do irmão meu. Um instante fechava. Era só um ficar doente que todo mundo corria para casa do outro. Um instante ficava todo mundo de bem. Né? Porque tem essa coisa, né? Então a gente mesmo quando ama, tem os seus arranca-rabos, vamos falar assim. Mas só que a gente precisa sair dessa caixinha, né? De amar o meu filho, amar a ele, amar a Pei, que gosto muito, amar a Márcia, amar o Gilberto. Calma. Aí ele vai me aprontar uma, eu já não amo mais. Tem uma fala eu não sei se é Fábio de Mello ou Flávio de Mello, então Fábio de Mello. Ele tem uma fala que eu acho muito bonita, que é sobre a utilidade na inutilidade. É muito lindo isso, é um texto belíssimo. E ele fala que o amor é mais ou menos assim. Sabe quando que você vai descobrir se você ama alguém de verdade? É quando ele não tem absolutamente mais nada para te dar. Ele não tem utilidade nenhuma para você. Mas você continua amando. Ele não vai te fazer nada. Ele não vai corresponder ao seu amor. Ele pode não corresponder ao seu amor. Ele pode nem achar que você ama. Ele pode não ter como te dar novamente aquilo. Ele não tem mais utilidade. Mas você ama a si mesmo. Então o verdadeiro amor está justamente nisso. Você achar uma utilidade no que não tem mais utilidade nenhuma. E a única coisa que você encontra nisso é o sentimento de amor. Porque ele não cobra. Ele não te pede nada em troca. Ninguém pode dar com essa e pedir com essa. Como é, você até pode. Ele disse que não pode. Não existe livre-arbítrio? Pode. Não devemos. Devemos entender dessa forma. Vamos montar mais ou menos aqui em cima?
aí já é uma coisa que eu penso assim. Não é que seja difícil, mas é que a gente ainda está tão preso, meu marido, minha mulher, meu carro, minha roupa, meu livro. A gente ainda está muito nessa coisa da posse, né? A gente tem que ter cuidado para não confundir amor com posse. E amor é uma coisa que liberta. E amor, gente, é bom. A hora que você estiver amando e não é bom, não pode ser amor. Não pode ser amor, gente. Não é. Então, eu vou pegar aqui no texto. Eu juro para vocês que eu não vou me emocionar. Já estou querendo me emocionar, nem comecei o texto. Vai sim. Você vai se emocionar. De novo. Nossa, se emocionou. Eu não sei que protetor é esse que eu tenho, parece uma como é que é? Uma pessoa que chora muito. Uma manteiga derretida. Os meus espíritos aqui perto de mim são todos manteiga derretida. Nossa, mãe do céu. É porque realmente lembro da minha mãe. Bom, mas enfim, vamos lá. Você entra. É porque começa justamente com minha mãe. Ó, minha mãe adoecera gravemente. Apesar dos esforços médicos, a doença avançava e nossas esperanças diminuíam a cada dia. Olha, isso aqui não é uma história inventada, não. Isso aqui é pior ainda. Era uma sensação muito estranha ver Dona Manuela presa no leito do hospital. Justo ela, sendo tão ativa e presença marcante na vida da família. Eu tinha uma tia que era assim, tudo girava em volta dela, Natal, Ano Novo, festa, e nós girávamos em volta dela. Era uma pessoa exatamente assim. Uma pessoa marcante, mas a passos rápidos saía de cena. Quando percebi que sua partida era iminente, aproximei-me do seu leito com a intenção de falar aos ouvidos. Desejava saber se ela queria fazer algum pedido, um último pedido. E ela o fez, com muita dificuldade, seus lábios sussurraram. Filho, traga-me peras, por favor. Peras? Indaguei surpresa. Isso mesmo, peras argentinas. Pedido de mãe não se discute. Embora sem entender o estranho desejo, saí à procura de frutas, da fruta. Levei algum tempo até encontrar as argentinas. Vou dar uma parada aqui, porque eu achei interessante dele falar da dificuldade em conseguir as peras. Voltei depressa, eram 9 horas da noite, quando entrei no quarto com a encomenda. Mãe, trouxe as frutas que a senhora pediu. Quer que eu as descasque? Não, filho, chame seu pai. Mas por que chamá-lo? Eu mesmo posso lhe servir. Chame-o para comer. Pediu umas frutas para ele? Eu fui espantada. Sim, filho. Seu pai está com problema nos dentes e as peras argentinas são macias. Chame ele, chama. No dia seguinte, 14 de dezembro de 1999, logo pela manhã, Dona Manuela partiu. Deixou muitas saudades e a lição das peras, dentre muitas outras que eu guardo no meu coração. Consegui. Gente, um amor, sabe aquela coisa de você? Ela estava precisando. E foi o contrário. Eu acho que isso é amor. Eu resumiria, no meu ponto de vista, que amor é isso. É você, de repente, mesmo estando numa situação muito ruim, você conseguir ver o outro. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não foi para a cruz e pediu para nos perdoar. Não foi isso que ele fez? Simples, né? Então, meus amigos, quando eu li esse texto, eu pensei, gente, isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. Lembrei das dificuldades que ele teve da pera, porque nós temos muita dificuldade de trabalhar esse tipo de sentimento dentro da gente, verdadeiramente. É difícil, mas não é impossível. Porque quem de nós aqui
numa situação onde estamos bem castigados, vamos parar e pensar que o outro tem uma necessidade maior do que a minha. Essa que é a verdadeira lição de amar. Claro, nós temos a lição do Cristo. Mas eu acho que a gente está tão voltado para nós mesmos que a gente parece que está distanciando o Cristo da gente. Daqui a pouco é o aniversário dele. E o que a gente está fazendo em relação a ele? Qual é a nossa atitude dentro de uma sociedade onde precisamos olhar uns para os outros? E ele está ali, fazendo aniversário. E a gente vai fazer uma ceia farta, comprar muitos presentes para ele. A melhor maneira de presentear Jesus, porque o aniversário é dele, é fazendo alguma coisa pelo outro, é amar ao próximo como nos amamos. Então é tentar dar uma ceia, mesmo que não seja como a nossa, para alguém. É tentar vestir alguém que não tem, alimentar alguém que não tem, abraçar alguém que não tem quem abraçar. Porque Jesus também disse: me vestisse quando tive frio, me deste de comer quando tive fome. Mas eu nem vi o Senhor. Não só já ouvimos Jesus pronunciar a palavra amar e não prestamos atenção, como ele está o tempo todo com as mãos estendidas e nos perguntando: o que queres que eu faça? Porque ele vai fazer. E nós? O que nós estamos fazendo para que esse Cristo venha habitar em nós? A gente tem essa fala, né? Somos coautores, somos centelhas divinas, somos o sal da terra, somos a luz. Então, por que não somos melhores? O que nos falta para que a gente caminhe nesse sentido? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu me emociono porque eu tenho vergonha. Porque eu não sou assim. Mas eu estou pensando que vocês vão ser. Aí vocês sendo, quem sabe vocês se tornam um exemplo para que eu possa seguir. Né? Porque é isso que faz com que a gente caminhe. Entendeu? A gente tem possibilidade de ser melhor. Tem possibilidade de ser exemplo. Porque não sei quem foi, se foi Cristo ou Emmanuel, que falou que a nossa atitude, o nosso comportamento tem que ser o melhor possível. Porque pode ser que isso seja um único evangelho que o outro vai ler. Não adianta falar tantas coisas bonitas e sair daqui e não saber o que significa tudo isso. Esse é que é o importante. Mas também o estudo não é para ninguém ficar deprimido ou triste, pelo contrário. Temos possibilidades mesmo de sermos pessoas melhores, porque o Evangelho é para a gente, não é para outro mundo, é para nós aqui nesse mundo. E temos possibilidade o tempo todo, oportunidades o tempo todo. O que a gente faz com essa oportunidade? E ninguém tropeça em montanha, né? A gente tropeça em pedrinha. Então é o dia a dia. É o dia a dia, é aquele bom dia para a esposa, é uma louça que o marido lava e não está acostumado. Então, todos esses exemplos bobos. É uma porta de carro que abre, é um copo d'água para aquela pessoa que está na rua, é você parar para alguém atravessar. É só isso. Ninguém precisa fazer nada de mirabolante, porque o nosso progresso é todos os dias. Todos os dias a gente acorda com 1000 oportunidades. Por isso que Santo Agostinho fazia aquela reflexão quando ele deitava à noite, né? Se ele já tinha feito tudo que ele poderia ter feito, se ele deixou de fazer alguma coisa. Por que ele faz isso todos os dias? Porque todos os dias a gente tem oportunidade. Eu, graças a Deus, aproveitei a oportunidade de estar aqui, agora com vocês. Agora à tarde eu estava com os meus amigos lá do Rua de Luz, porque a gente vai fazer o nosso trabalhinho da ceia, então nós nos reunimos para poder fechar as nossas coisas lá, né? Aí eu fiquei pensando, que bom, que dia bom porque eu estou compartilhando
coisas boas com pessoas que eu gosto. Posso não conhecer todos, eu não conheço ele, ou ele, por exemplo, mas são pessoas que acabam, que formam um ambiente único, passa a ter uma afinidade qualquer. Então é isso, meus queridos. Amar ao próximo como a nós mesmos não é uma tarefa difícil, mas nós precisamos romper com esses vícios que nós temos, que nos prendem na terra, que não nos deixam ficar livres. Tirar, realmente decidir que é melhor ser feliz do que ter razão. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir amar ao próximo sem esquecer, amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Eu espero que um dia nós todos, porque eu sei que isso vai acontecer, nós todos estaremos reunidos novamente aqui, mas exercitando verdadeiramente esse amor, porque é para isso que nós estamos aqui, para caminharmos, porque não tem jeito, vamos evoluir, querendo ou não, mas é melhor querendo, né? Muito obrigada. Eu não sei se eu vou ver vocês até o Natal, mas eu desejo um excelente Natal para todo mundo. Muita luz, muita paz, que a gente ore junto por tantas pessoas que estão perdendo casas, com chuva, né? Tem tido tanta coisa ruim, né? Vamos botar o nosso pensamento em relação a essas pessoas, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. E não tem nada mais forte que um ser humano pode fazer pelo outro do que uma prece. A gente não acredita muito nisso, mas a prece tira até do umbral, não é? Obrigada, gente. Obrigada a você. E olha, leiam o Evangelho, tá? Sempre estudei a doutrina. Eu falo muito, às vezes posso me emocionar e sair de repente um pouco do que diz a doutrina. Então, por favor, se eu falei alguma coisa aqui que esteja fora da doutrina, depois vocês podem me procurar, podem me corrigir, por favor, estudem muito, porque quanto mais a gente estuda, mais conhecimento, mais a gente pode aplicar. Evangelho, tá bom? Obrigada, gente.